Eu me formei em contabilidade, né? Trabalhei em contabilidade. Depois eu estudei atuariais, né? Para poder exercer a profissão de auditor. Aí em seguida eu fui estudar economia, né? Me formei em economia também. E simpatizei, me seduzi pelo segmento acionário, porque na verdade quando fazia as auditorias a gente examinava postura acionária, posição acionária, enfim, examinava uma série de fatores que se examinam até hoje, tá certo? Então eu fui sendo gradualmente seduzido por exercitar a postura do parceiro, tá entendendo? Essa foi uma sedução que me encantou num primeiro momento. E eu fui gradualmente, né, sistematicamente, fui me aprofundando nessa atividade, nessa postura. E até que um belo dia eu interpretei o seguinte, que dificilmente um país que não tenha um patrocinador, ele teria condições, nos moldes do nosso INSS, de produzir uma sustentação num programa de aposentadoria. Naquela ocasião, existiam algumas empresas que eram empresas de previdência privada. Então, acho que eu me lembro, era a GBOX, que era Grupo Executiva dos Oficiais do Exército, né? Que foi criada exatamente na época que veio aqui o militarismo. Havia o Montepio da Família Militar, que era de uma respeitabilidade muito grande. Havia uma outra também que chamava Pereira Barreto, né? Previdência Privada, e havia algumas outras também menores, né? Eu interpretei já, sem nunca ter tido a pretensão de ser futurólogo, né? E nem de sábio, eu interpretei o seguinte: se você tem uma estrutura previdenciária que você não tenha posição de sustentação, de sustentabilidade, dificilmente essa postura ela permanece. Aí eu fiz um pequeno ensaio, não é? De 10 funcionários, não é isso? Trabalhando durante 30 anos numa empresa e eles se aposentando e entrando outros funcionários, outros 10 funcionários no lugar dele. Eu cheguei na conclusão que os 10 funcionários que iriam contribuir para que esses outros 10 que se aposentaram permanecessem, ia durar assim 2, 3 anos só, não duraria mais. Que não há um monitor, não há um patrocinador. Então, eu cheguei na conclusão que se não tiver um patrocinador, dificilmente a estrutura previdenciária no país ela prospera. E realmente, o nosso patrocinador é o governo, não é isso? E cada dia que passa o governo se ressente mais dessa postura de patrocinador. Ele tem, inclusive agora, pleiteado junto à sociedade, né, que algumas modificações sejam processadas, senão daqui a pouco ele não vai conseguir nem pagar as aposentadorias. Ocorre que dificilmente num processo compulsório de aposentadoria não ocorram os excessos. Então, eu acho que a nossa aposentadoria talvez ela não esteja numa situação tão difícil se nós tivéssemos um parâmetro de ganho, né? Por exemplo, ninguém pode se aposentar com mais de, vamos supor, $1.000, um exemplo. Então seriam o quê? 3.000 e poucos reais, né? Nós temos aqui o Poder Judiciário que se aposenta com 30 mil reais cada um. Os funcionários públicos com 20 e poucos mil reais cada um. Então, há uma discrepância muito forte, né? Então, na realidade, o que precisaria ter na compulsória seria um equilíbrio maior, não é? Um equilíbrio de força. A Previdência deveria funcionar como Previdência e não como um fator de enriquecimento para as pessoas, tá certo? Os militares também eles têm um privilégio muito grande. Então, é a tal questão. Essa postura de previdência, ela tem um prazo de duração. Como tiveram prazos de duração, também aqueles outros
aqueles outros fundos de previdência. Como terão também prazo de duração os fundos de previdência privada. Está correto? Essa aqui é a... Só que esses fundos de previdência privada, PGBL, VGBL, você pode ver que o encanto deles é no recebimento e não no pagamento. Então, eles não prometem pagar mais de R$1.000 ou R$2.000 por mês quando o camarada se aposentar. Aí eu cheguei na conclusão que a única forma que você tinha de se aposentar seria ser parceiro de um bom empreendimento. Então, o que eu fiz? A partir daí, eu comecei a estudar com mais profundidade, né? A possibilidade de você se aposentar com ações. Eu fiz até um negócio que pareceu inoportuno na época, né? Em 1971, 72, eu já havia feito um estudo e eu tentei demonstrar que se você comprasse ações e você tivesse um programa definido, com metas, etc., você teria condições de, assumindo essa parceria, se aposentar. Então eu peguei uma empresa como exemplo e fiz um trabalho. Esse trabalho se chamou Ações Garantem o Futuro. E eu segui o trabalho, pura e simplesmente isso. Quer dizer, eu me convenci daquilo que eu tinha feito era realmente uma perspectiva, uma projeção factível, tá certo? E aí eu fui fazendo, então eu fui comprando. Eu fui comprando ações, e na razão direta que as ações deixavam de ter a sua função, que era de ter o quê? De ter um dividendo mais inteligente, ou um dividendo que pudesse me proporcionar uma renda mensal, assim, eu diria, confortável, né? Eu fui trocando, até que o primeiro movimento que nós fizemos foi comprar ações de uma empresa chamada Centrais Elétricas de São Paulo. Ela se chamava Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Aí, quando ela mudou para a Companhia Energética de São Paulo, que o Paulo Maluf criou a Paulo e Petro, e foi obrigado a mudar o nome da CESP, porque a CESP era só energia proveniente de hidroenergia, né? E aí ele ia explorar outra operação, que seria a exploração de petróleo, né? Aí foi quando a CESP deu um pulo, que eu imaginei que aquilo lá era uma coisa, era uma fantasia, tá entendendo? Aí eu peguei e troquei as ações da CESP por outra. Na época eu troquei por ações de um banco de investimentos chamado BRI, Banco Real de Investimentos, que era o que sucedia a CESP em termos de dividendos. Então eu fui comprando o BRI, com o dividendo que eu fui recebendo do BRI, aí eu fui comprando também bancos, fui comprando ações de bancos, né? Bancos que pagavam ótimos dividendos. Então eu comprava ações, e todos eles muito abaixo do seu valor de patrimônio, inclusive bancos que pagavam dividendo mínimo, prioritário e obrigatório, que era o caso do Banco Bandeirantes, não é isso? Aí eu comecei a comprar ações do Banco Bandeirantes, comecei a comprar ações do Banco Noroeste, e fui comprando, e o patrimônio foi crescendo. No meio disso, tiveram algumas investidas, né, que acabaram produzindo capital que foi aumentando essa posição acionária, né? E é isso aí, então tudo começou assim. Eu não nasci com isso, tá certo? Eu acho que a pessoa ela tem que assumir essa postura, e quando eu recomendo a pessoa fazer uma carteira de previdência, a primeira coisa que eu digo para a pessoa é o seguinte: você tem que incorporar o espírito do investimento e o sentido da parceria, tá entendendo? Você tem que sentimentalizar que você não está comprando ações pelo simples fato de comprar. Você está comprando ações de um projeto que possa ser bem sucedido, tá correto? Então, na verdade, o que eu faço é isso, e eu passei a fazer isso. Eu passei a examinar projetos, principalmente de empresas que tivessem duas características, né? Que o setor fosse um setor perene e que ele produzisse sustentabilidade. Quando você define
o que você vai fazer, e na minha opinião todos deveriam definir isso, né? Porque não adianta você comprar ações de uma construtora, que não tem essa perenidade, nem tem essa sustentabilidade, e outras empresas também. Então, você vai onde tem o quê? A perenidade, a perspectiva da perenidade e a sustentabilidade. Então, as ações que eu tenho são ações que possuem essa característica, simplesmente isso. Tá entendendo? É por isso que eu não tenho milhões de ações, eu tenho uma quantidade reduzida de ações. Se você quiser diversificar, então você compra um fundo. A minha proposta é você fazer o seu fundo. Só que você vai tentar constituir esse fundo de uma forma progressiva, né? Dificilmente, no momento em que você vai dar início a uma carteira de previdência, existem 20 papéis bons para comprar. Tem um, geralmente tem o melhor, então o importante é você comprar o melhor, tá certo? Esse é meu foco. Não, eu acho que a cultura é uma coisa muito importante. Um país pobre como o nosso, né, paupérrimo eu diria, haja visto aí nas ruas, né, o que se programou e se constituiu, é uma questão de cultura, tá certo? É uma questão de patriotismo também. Eu tenho como certo que aqui no Brasil a pessoa não gosta tanto do país como ele gosta de exercitar o seu egoísmo. Ele é um egoísmo fanático, eu diria, é isso. Então falta cultura, falta patriotismo. Você vai nos Estados Unidos, o cidadão, ele canta todo dia o hino da sua pátria, né? E na porta de cada lugar tem uma bandeira do seu país. Aqui não, aqui ninguém olha para isso, né? Poucas pessoas conhecem o hino nacional inteiro, não é isso? Então, eu acho que falta cultura. Cultura e compromisso com a nação, compromisso com a comunidade, tá certo? Tem. Eu acho que é uma relação direta, né? Essa colocação, a riqueza de um país, ela é formada por quê? Ela é formada por um trabalho de um povo, não é isso? Então, se o povo trabalhar para a riqueza do país, ele será um país rico. Se o povo trabalhar para a sua riqueza pessoal, o país nunca será rico, né? Tá certo? E aqui no Brasil, nós fomos encantados com a agiotagem, né? O brasileiro, ele pensa, antes de mais nada, em ser agiota. Na minha concepção, ser agiota significa dizer emprestar para qualquer um, né? Emprestar para a poupança, emprestar para o banco. Isso é a mentalidade do agiota. Não é a mentalidade da produção, da riqueza, da geração da riqueza, né? Eu acho que a disciplina é uma coisa que deve te orientar em todos os seus movimentos, não é isso? Você tem que ter disciplina em tudo. Senão você acaba desgovernando a sua trajetória, não é isso? A disciplina que eu tenho em relação às ações é ter consolidado o fato, né, de que parceria em ações é a forma mais assim, conveniente de você formar uma renda mensal progressiva, tá certo? E se você não tiver a disciplina e a paciência, são dois fatores que eu reputo de fundamental importância para o indivíduo. Então, em tudo você tem que ter o quê? Disciplina. Você tem que ter disciplina na alimentação, disciplina no vestir, enfim. Disciplina em tudo. Eu procuro ser uma pessoa disciplinada em tudo, tá entendendo? Essa que é a realidade. E tenho paciência. Por exemplo, eu sei que a cada 3 meses eu vou ter um recurso, ou a cada 1 mês eu vou ter um recurso. Então, eu espero. Eu sei que ele vai acontecer, eu não tenho aquela ansiedade, tá entendendo? A postura das ações acabou me enriquecendo sobre 2 fatores. O primeiro é exatamente sobre a questão da paciência. Você ter paciência. Você sabe que vai acontecer, então não adianta você querer antecipar esse acontecimento, tá certo? E a outra questão
é de você respeitar as regras de onde você está, atuando, entendeu? Então eu peguei o seguinte, eu peguei exemplos, né? Todos nós deveríamos pegar exemplo. Por exemplo, eu peguei exemplos de pessoas que começaram numa pequena empresa e cresceram vertiginosamente. Se eles cresceram, por que eu não vou crescer com eles? Está entendendo? Eu pensei assim. Então, eu faço isso. Se eles cresceram, eu tenho chance de crescer com eles. Então, eu quero estar onde as pessoas tenham a ambição de crescer, tá certo? Não a ganância de ganhar, a ambição de crescer. Há uma disciplina nisso, né? Essa que é a realidade. Eu fui me modulando no sentido de, primeiramente, controlar os meus egos e depois administrá-los, tá entendendo? Então, eu também fui jovem, também tive, assim, ímpetos, né? Mas eu fiz a coisa e achei que não era bem como eu imaginava. As coisas são um pouco diferentes, tá entendendo? Então, eu acabei incorporando também essa filosofia, tá certo? Essa aqui é a realidade. Então, eu vou atrás de exemplos, de grandes e bons exemplos, tá certo? Lamentavelmente, no Brasil, nós não temos, assim, um elenco de exemplos bons numa quantidade muito grande. Você tem uma quantidade pequena, né? E é por isso que eu tenho uma quantidade pequena de ações, de empresas que me gratificam muito bem, tá entendendo? E outra, é você ter o quê? Você ter a condição de não extrapolar dentro dessa disciplina e dentro desse controle de egos, né? Você não extrapolar, você não sair fora do teu eu, daquilo que você... Né? Eu venho, por exemplo, de uma origem humilde, né? Então eu nunca quis, assim, coisas megalomaníacas, tá entendendo? Eu nunca pretendi, achei que nunca poderia ter. Agora que eu posso ter, eu chego e acho que não tem necessidade, tá entendendo? Essa que é a verdade. Então eu comecei a ter uma forma de pensamento seguinte, que o cara que tem, por exemplo, um carro de 450 mil dólares ou 450 mil reais, é um patrocinador, ele patrocina aquela empresa que está vendendo uma grife. Porque, na verdade, todos os carros andam, todos os carros têm porta, têm direção, têm roda, tem ar-condicionado, tem rádio, né? Tem elétrico, só que um custa 500 mil reais e o outro custa 30 mil, entendeu? Então aí eu acho que o controle desses egos é mais no sentido de você não querer demonstrar que você está andando numa coisa que você talvez nem goste, talvez você nem tenha podido comprar, e se comprou, foi só para agradar quem você não gosta. Está entendendo? Se você quiser acreditar, se o público quiser acreditar, é verdade. Eu me sinto um cidadão frustrado até um certo ponto. Porque nós éramos mais ou menos 1.200 profissionais dentro do pregão. E olha, para ser muito sincero, eu não consegui convencer ninguém a fazer o que eu fazia. Então, não é que eu seja frustrado no aspecto de não ter tido o empenho de tentar, né? Eu tenho muitos amigos hoje que chegam para mim e falam assim, porra, Barcê, eu devia ter te escutado. Eu acho que você tem que programar a sua existência, né? Você tem que programar a sua existência de forma tal que você mantenha um certo poder, não é isso? Um certo poder para você ter a condição de se manter bem. Então, o que eu fiz foi isso. Eu falei, bom, o que eu preciso para me manter e viver bem? O que é viver bem? Viver bem é fazer tudo o que você gostaria de fazer, tá certo? Sem você olhar para a questão de falar, não, isso aqui eu vou fazer e vou jogar fora, entendeu?
Então eu procuro fazer dentro de uma lógica, dentro de uma racionalidade e dentro de uma competência. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu tiver que comprar alguma coisa, eu vou falar, bom, mas eu preciso disso. Se a resposta for, precisa, ótimo. Mas eu posso? Pode. Então aí eu compro, tá entendendo? Então eu coloco esses egos, eu misturo numa panelinha esses egos aí e faço essas perguntas para mim mesmo. A riqueza, eu diria o seguinte, o meu conceito de riqueza é o seguinte, eu acho que rico é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou um cara pobre. Tá entendendo? Essa que é a verdade. É cultura, não é isso? Cultura. Você não... Por que que você empresta dinheiro para o governo e não compra grandes projetos? Porque você tem medo, alguém colocou na sua cabeça, não, você vai comprar ações, pelo amor de Deus, né? O cara vai quebrar. Esse cidadão que fala que o cara vai quebrar, ele não sabe, por exemplo, que o Macalabim tem 120 anos, né? Tá certo? Muitos bancos quebraram e a Clabin está aí, a Clabin, a Suzano, enfim, outras empresas. Eu dou a Clabin como exemplo porque ela tem mais de 100 anos, então, tem outros que têm 80, 90, né? Enfim. Bom, eu acho que o mercado de ações no Brasil, ele já tentou decolar. Né? Nós tivemos duas tentativas. A primeira tentativa foi em 1967, em fevereiro de 67, teve um grupo de pessoas, né, que interpretavam que nós tínhamos que ter um mercado de ações robusto, consistente. Então, essas pessoas elas se preocuparam em tentar criar mecanismos para que este mercado pudesse surgir. Através do quê? Através de você propiciar a possibilidade do cidadão comprar ações. Ou até seduzi-lo a comprar ações, tá certo? Então, foi criado um decreto chamado Decreto-Lei 157. Esse Decreto-Lei 157, ele previa o quê? Ele previa que parte do imposto de renda que você pagasse, você poderia descontar e comprar ações diretamente. Esse foi o modelo que se propôs para que nós tivéssemos o quê? Que nós dessemos início a uma mentalidade de investimento em ações. Tá certo? Mas, naquela época, existiam banqueiros importantes do país, né? E que tinham uma certa influência junto aos militares. Então, um deles conseguiu convencer os militares de que o cidadão brasileiro jamais ele conseguiria comprar ações. Era difícil. Ele não tinha conhecimento, não tinha assim o perfil de comprar ações, né? Não tinha aquele sentimento de comprar ações. Então, a melhor maneira seria o quê? Seria criar um fundo fiscal onde os bancos pudessem administrar. A primeira proposta foi para o vinagre, tá certo? E os fundos, então, o banco começou a receber o dinheiro. Não era o cidadão que administrava, tá entendendo? Então, eu achei aquilo lá uma forma inteligentíssima de você mostrar ao indivíduo que ele tinha que ir pelo mercado de ações, tá certo? Que ele tinha que investir em ações. E, realmente, quando houve audiência pública, o cidadão, ele disse o seguinte, estava explicando, né, os principais motivos. Né? Ele falou, o cidadão vai comprar ação, o governo vai entregar o dinheiro para ele, ele vai comprar uma ação, ele não sabe o que é, ele vai fazer assim. Assim mesmo ele fez, vai fazer assim e comprou uma ação. Aí o que ele vai fazer? Como ele não pode vender durante 5 anos, se não me falha a memória, ele vai colocar na gaveta. O ano seguinte, ele vai fazer a mesma coisa. E assim sucessivamente. Ao termo de 5 anos, ele vai... Bom, eu já posso vender, deixa eu ver essa porcaria quanto vale. Aí ele vai ter um impacto. Porra, vale tudo isso. Entendeu? Então essa seria, na opinião deles, a forma que o cidadão teria de
utilizar os recursos de incentivos fiscais para comprar ações e, com isso, adquirir postura de investimento no mercado de ações. Aí depois nós tivemos mais um outro mecanismo. Houve uma época em que o mercado ele ficou fraco, eu já não me lembro qual é o mecanismo, mas você podia comprar ações em bolsa, né, desde que você as retivesse durante, se não me falha a memória, 5 anos, você podia fazer um abatimento no seu imposto de renda. Aí era diferente, você comprava, né? Mas aí quem comprou e se beneficiou desse detalhe era só quem conhecia o mercado, né? Não foi assim uma coisa tão significativa, tá certo? E uma outra coisa que eu gostaria de falar também, que eu acho importante falar isso que eu vou falar. Em 1989, após a eleição do Collor, né, nós tivemos um contingenciamento, um encurralamento da moeda, né? O Collor fez o seguinte, ele trocou o padrão monetário de cruzado para cruzeiro. E o que ele fez? Ele falou, bom, todos os lugares onde tiver um saldo em cruzados serão encurralados. Muito bem, então, quem tinha dinheiro na poupança, quem tinha letra de câmbio, quem tinha obrigações do Tesouro, na época era ORTN, né? Quem tinha letra do Tesouro, enfim, todos foram contingenciados, menos as ações. Se você tivesse ações, no dia em que ele mudou o padrão monetário, se você tivesse vendido um dia antes, tá certo? Você ia receber em cruzado. Se você vendesse no dia seguinte, você já receberia em cruzeiro. Então, quer dizer, afetou todos, menos as ações. Então, essa questão de dizer que ações não têm segurança é um mito que o banqueiro criou para poder espantar você. Por quê? Porque se você não tem cultura, você vai ser simplesmente e facilmente ludibriado.